gravar porque tem gente que quer assistir. Bom, meninas, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos recebendo aí o André, uma pessoa muito importante na minha vida. Eu já o conheço há um ano, né, André? Fez um ano. E desde o dia que eu o conheci, eu senti que ele poderia me ajudar a construir um propósito de vida. Oi, meu amor! A construir um propósito de vida onde eu tivesse mais dentro daquilo, dos meus valores, daquilo que eu quero, daquilo que eu acredito, porque a gente conversa muito e eu acho que vocês já começaram a perceber que o resultado no prato, né, numa boa alimentação, está por trás de muita coisa que acontece na nossa vida. E grande parte dela é que a gente às vezes tem vida, escolhas muito fora de um propósito, fora dos nossos valores. Então, eu pedi que o André viesse, né, e ele aceitou gentilmente, para falar um pouquinho de como que ele tem conduzido na vida, com as pessoas, nas palestras que ele ministra por aí. E é isso. Obrigada, André, por ter vindo, por ter aceito. Essas são as minhas meninas, minhas pupilas, e bem-vindo. E eu acho que vai agregar muito no dia a dia, na vida dessas meninas super especiais. Viu? Gratidão é toda minha, a bênção estar aqui. Eu gosto muito de falar desse tema, e eu tenho falado praticamente toda semana. Deixa eu me apresentar então, meu nome é André Oliveira, eu tenho um apelido que o meu avô me deu quando eu era pequeno, que eu incorporei no meu nome, que é Jerico. Aqueles amigos mais chatos me chamam de Jericó, mas então ficou na cota do André Jerico mesmo. Eu atuo como mentor para desenvolvimento de negócios baseados em propósito. Ou seja, eu faço negócios baseados em paixão. Eu trabalho com paixão, eu trabalho com amor, né? Todo aquele ato, ação, movimento que se faz baseado nas suas crenças relacionadas ao que o seu coração diz para você fazer. Para ser sucinto em poucas palavras. Então hoje a gente vai brincar de conversar coisas sérias, tá? E talvez vocês estejam neste momento se perguntando o que um mentor de negócios está aqui hoje falando para um grupo, né, que tem como propósito a qualidade de vida, a saúde, uma incorporação de um modelo de vida saudável, que é o que vocês estão se propondo a fazer junto aí com a FA. E por que é tão importante falar disso? A gente poderia estar falando de outros temas que talvez fossem mais interessantes para você. Vocês vão entender aos poucos por que isso ser tão importante, mas eu preciso de alguns combinados. E esses combinados vão ser traçados agora. Ah, vem. Então, se vocês acham que vão sentar aí e vão ficar só vendo um tontão aqui falando pelos cotovelos, vocês estão bastante enganados. Eu vou precisar que vocês usem, no mínimo, a cabeça de vocês. Tá? E bastante. Então, o nosso primeiro combinado é que vocês se permitam. Tá? Se permitam a aderir à informação que eu vou... a gerar aderência à informação que eu vou passar. Segundo, se permitam a refletir, tá, sobre esse assunto. Terceiro, eu vou precisar que vocês ajam, então um mínimo, né, uma ação mínima, que a gente, para que essa ação possa proporcionar essa interação, que a gente está num grupo aqui de 1, 2, 3, 12 pessoas, é isso? 12 pessoas, tá, comigo e com a Fá. E também que a gente possa, terminada essa conversa, amanhã, né, isso sirva para alguma coisa para vocês. Porque eu não estaria aqui se eu não acreditasse fortemente que aquilo que eu propago, que eu não inventei, obviamente, mas que não só eu, como muitas pessoas que entendem que o propósito é a grande mola motivadora das grandes ações no universo. Se eu não acreditasse fielmente nisso, eu não estaria aqui achando que vocês conseguem realmente, a partir de amanhã,
ter pelo menos uma visão diferenciada sobre este assunto, tá? E aí depois vocês voltam a se perguntar o que essa parada tem a ver com o meu processo aqui dentro desse grupo. E aí eu vou responder. Mas nós vamos responder aos poucos. Primeiramente, eu quero saber o nome de cada uma de vocês. Eu sei que está escrito aqui no meu lado, tá? Mas eu quero ouvir da boca de vocês e de onde vocês estão falando e qual o motivo de vocês estarem aqui nesse grupo hoje, né? Fazendo parte do grupo da FA, né? Do Muito Além da Comida. E eu gostaria, eu vou pegar assim, nas minhas janelinhas, eu vou pegar no sentido horário aqui, tá? Horário? Não. Anti-horário. Então, a primeira pessoa que aparece aqui para mim é a Jaqueline. Boa noite, Jaqueline. E outra coisa, gente, eu sou muito sinestésico. Vocês sabem o significado de sinestesia? Eu sou de pegar, eu sou de tocar, eu sou de ver, eu sou de falar. Então, essa parada de ver nomezinho aqui, para mim, não me agrada muito. Então, quem não tem câmera no notebook ou no iPad ou no celular, tá tudo certo, a gente compreende. Mas quem tiver, por favor, ligue, tá? Não se preocupa se está de camisola. Eu tenho 3 mulheres em casa e não se preocupa que você está fazendo cozinha. Relaxa. Isso aqui a gente tô acostumado. Minhas clientes 90% são mulheres também, tá, gente? Então eu faço encontro com o cliente está com o filho, cuidando do filho na cozinha, né? A tia acabou de sair do banho, tá com touca na cabeça, tá desse jeito. Então vamos lá. Jaqueline, fala para mim de onde você está falando, quem você é e por que você está nesse grupo. Bom, né, eu sou Jaqueline, eu estou falando de Belo Horizonte e eu conheci a FA, acho que vão fazer 2 anos que a gente se conheceu por conta da Low Carb. A gente acabou montando um grupo, que é uma confraria, que a gente sai para tomar vinho todo mês. E acabou que de Low Carb virou outra coisa, enfim, e a gente virou amiga, né? E eu vim parar nesse grupo, na verdade, porque ela meio que salvou, assim, de um terremoto, de uma tempestade, assim, de um momento da minha vida. E ela estava montando esse grupo e falou, vai, Jaque, participa, eu acho que vai te fazer bem. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de praticar esporte, me alimentava saudável, mas de uns tempos para cá eu perdi totalmente a vontade de fazer as coisas. Essa questão de trabalho, né, de relação pessoal, ficou muito... Eu tive muito problema esse ano em relação a isso e eu cheguei no ponto de me questionar essa questão de trabalho. Eu não gosto do que eu faço, isso tem me deixado cada vez mais... O som. Estou nesse grupo buscando. Voltou. Legal. Tá joia, Jaque. Abaixo que tem a Valquíria. Valquíria, você acordou? Eu tô acordada. Conta pra mim quem você é, de onde você tá falando e por que você tá nesse grupo. Meu nome é Valquíria. Eu sou de Pará de Minas. Olha. Tô no grupo da FA, na verdade é um grupo empresarial, né, que a empresa proporciona. Da Cuidar. Isso. Já fiquei sabendo. E eu entrei, né, vou confessar uma coisa que eu acho que eu nunca nem falei com ela. Viraram e falaram assim, vai ter uma coach. Eu falei, gente, né, o que essa mulher vai fazer? Não, mas é super válido esse pensamento, tá? Eu aconselho Essa mulher vai me vocês a pensar nisso todo dia. Eu fui, assim, super às cegas mesmo. Eu já conhecia, claro. Cuidado, tá? E aí? Não entendi o que você falou. Não, eu pedi pra você tomar cuidado, mas pode continuar. Então, assim, entrei super às cegas, apesar de conhecer trabalhos de coach, mas mais pro lado empresarial. Entendi. Né? E não pro lado, assim, de emagrecimento, de autoestima. E ela simplesmente está mudando a minha vida. Amando cada dia mais ela. A minha relação com a comida melhorou, assim, 100%. Eu tenho me dedicado muito mais a mim,
e me amando mais, me priorizando mais. Então, ela fala muito isso e é muito real, é muito além da comida. Legal. Vamos lá, gente. Então, abaixo aqui tá a Thaísa. Isso. Ah, Thaísa, você tava de ponta cabeça, agora você... Vamos. Deixa eu abrir a tá. Tá dando pra escutar? Essa aí é minha pupila. Vamos lá, Thaís. Conta pra mim. De onde você tá falando, quem você é e por que você tá nesse grupo. Você é de Divinópolis? Olha só. Divinópolis. E eu tô nesse grupo, tem um ano que eu conheço, tem um pouco mais de um ano que eu tô com a Fá, fazendo um acompanhamento assim super especial. Conheci ela através da alimentação mesmo, procurando vida saudável, mudança na alimentação. Me ajudou muito minha vida pessoal também. Hoje eu estou num dos meus melhores momentos dessa caminhada. Meu menor peso, a questão da minha vida pessoal também. E eu, assim, amo tudo que ela faz. Acho que é mais uma ideia fantástica dela. E não tinha como ficar de fora. Como sempre, fazendo muito bem para mim. Que joia, maravilha. Aqui eu tenho a Marcela. Conta para mim, Marcela, de onde você está falando, quem você é e por que você está nesse grupo. Marcela, eu estou falando de Belo Horizonte. Ai, meu Deus. Vamos lá? Pode. Tô ouvindo. A Fábio, e foi através dessas comidinhas low carb também. Quem me deu referência e eu a procurei também para fazer um trabalho mesmo de coaching, tudo, mas na época eu não tinha dinheiro para bancar. E aí, quando surgiu essa oportunidade desse grupo, eu abracei e entrei. Está sendo muito, muito importante na minha vida, né? Cada comentário das meninas no grupo, cada uma, né, incentivando a outra, está sendo muito, muito positivo mesmo. E eu entrei para emagrecer. O meu objetivo principal é o emagrecimento. Eu já não como tanto assim, fora dos padrões normais, né, de comida saudável. Eu já como mais saudavelmente, mas a minha ideia é que eu consiga, com isso, né, resistir às várias tentações. Hoje eu postei, né, no grupo bombons que eu ganhei de uma colega que chegou de fora e eu resisti aos bombons. Então, a ideia é que o grupo, né, tem me incentivado e tem me ajudado muito nessa caminhada. Massa, ótimo, maravilha. Quem tá aqui é uma pessoa que eu já quase não conheço, né, Gabi? Fala pra mim, Gabi. Eu já sei, mas o povo aqui não sabe. Conta pra mim de onde você tá falando, quem você é e por que você tá aqui. Então, eu tô aqui para aprender um pouquinho mais dessa vida de emagrecimento, mas não como as meninas estão, porque eu nunca tive muito acima do peso, mas eu percebo que eu tô sempre me dando desculpas e, sabe, deixando sair da rota por pouco. E aí eu falei, não, gente, eu preciso aprender a mudar esse pensamento, né? Tipo a Marcela, hoje a gente brincou com ela aí dos bombons. Eu, às vezes, me premio sendo que eu não tô podendo, sabe? Então, assim, daí quando eu peguei aquelas perguntas, eu falei, gente, eu acho que eu não sei respondê-las. E isso me incomodou. Eu falei, não, eu vou aprofundar nisso e vou mergulhar para entender isso melhor. É por isso. Legal, massa. Aqui do meu lado, a gente está falando um pouquinho rápido, tá? Para a gente aproveitar um pouco mais do tempo. Tá, Flávia? Flávia, você consegue ligar teu microfone? Já ativei, Flavinha. Isso, Flávia, para mim, por que você está nesse grupo? Fala para mim quem você é, de onde você está falando. Tá bom. Eu sou de Sete Lagoas,
Conheço a Fá há um tempo, foi um presente que a Vida Saudável, na verdade, que Deus me deu através da Vida Saudável. E eu tô no grupo porque eu tô vivendo muito tumultuado. Eu perdi o eixo, perdi o prumo e não virei porque Deus não quis e eu quero achar meu caminho de novo. Só para centrar, não tô com foco em emagrecer, se emagrecer é consequência, eu quero só voltar a andar. Legal, gostei, ótimo. Vamos lá, deixa eu ver. Tem uma doida no carro aqui que, como a Fabrícia, conversa pelo celular dirigindo. Quem, gente? Eu não tô conseguindo, tá tudo escuro aqui. Ah, não, é a JRB? É Jesus? Não, ela tá em casa. Parece que ela tá dirigindo. Não, eu tô dirigindo. Sabia que tá dirigindo. Não, porque eu tô saindo do hospital, Fá, agora. Então, tranquilo, pode ir, depois a gente chama. Então, aqui tá a Bruna Mara. Cadê a Bruna? Ela aí. Nossa musa inspiradora. Fala pra mim, Bruna, de onde você tá falando e por que você tá nesse grupo? Eu sou de BH. Eu tô nesse grupo pela primeira vez, assim, aproveitando a oportunidade de compartilhar a minha experiência com as outras pessoas e aprender com as meninas. Tá sendo uma experiência incrível. Eu acredito muito no poder da coletividade, do apoio, do exemplo. Então, assim, se eu fosse pensar 3 semanas atrás que tudo isso iria acontecer, é realmente fantástico você poder se apoiar nas histórias, nas experiências e ver o quanto a gente pode ficar mais forte com a experiência do outro. Então, é por isso que eu tô aqui. Legal, ótimo, gostei. A Dani Reis está aqui, Daniela Reis, consegue falar? Ô, gente, estou seguindo a sequência aqui, tá? Então, tá sendo aleatório aqui. Acho que a Dani ainda tá sem fone. Consegue falar, Dani? Acho que não. Não? Então, vou passar para a Bárbara, que está aqui, tá? Consegue, Bárbara? Então, fala para nós. Oi. Eu sou a Bárbara, de Belo Horizonte. E eu entrei no grupo por indicação da Bruna. Ela entrou, me contou, a gente se encontrou um dia depois dela ter entrado no grupo. Encontro de amigas mesmo, a gente já é amiga há muito tempo. E aí ela contou da experiência, como que é, ela sabe também da minha luta aí com o peso já há um tempo. Já há um tempo. E eu achei legal essa ideia de fazer um coach coletivo. Eu já tinha feito coach antes, mas voltado para o empresarial. Eu sei o poder que tem, então eu acredito na metodologia. E ser em grupo, eu falei assim, vamos embora. Ela estava no grupo, eu falei assim, então é confiável. E aí eu vim e tô amando a experiência. Massa. Aqui do meu lado tá a Carol. Fala, Carol, você consegue falar? Vou conseguir falar um pouquinho, porque eu tô na casa da minha sogra, eu acho que eu não sinto muita vontade. Ixi, tá na casa da sogra é um problema, né? Tem coisas que você não pode soltar. Mas vamos lá. Eu sei, mas enfim, lá, eu conheci o grupo através da Lorena, que ela é do grupo, mas não tá online hoje. Eu conheço a Ló. Isso, me falou mais de um ano na minha cabeça que eu precisava. Mas a Ló é suspeita, não dá pra seguir muito, não dá pra confiar na Ló. Que ia mudar, que o que faltava era mudar minha cabeça. Eu realmente acho que o que falta é mudar minha cabeça. Em relação a tudo, a minha vida, o que eu quero pra minha vida, que eu acho que eu ainda tô em busca disso, sabe? É muita confusão na minha cabeça, gente. Enfim, eu tô aqui tentando, eu acho. Tá ótimo. É o suficiente, maravilha. acho que é, né? Tá ótimo. Vamos lá. A Dani tava... Pode continuar, Carol, desculpa, eu te cortei. Desculpa. Não, relaxa, tamo junto. Vamos lá. Quem tava falando era a Dani Reis, eu acho que ela não tá aqui, né? E nem Eli também, eu acho que ela só pode ouvir. Tá. Marcela falou, né? Falou? Falou. Tem alguém que não falou? A Eliane falou? A Eli não, acho que só pode ouvir. Só pode. A Eli, tá, beleza. Tem alguém aqui que não falou? Oi. Tá me ouvindo? Tô. Posso falar rapidinho? Legal, top. Tô acompanhando vocês. Eliane, eu sou de Caeté. Eu conheço a Fá já há quase 3 anos. Foi também através da Low Carb.
Uhum. Eu também faço parte dessa confraria. E desde então a gente está, eu principalmente estou na Eu tô achando que essa confraria é uma máfia, né? É muito bom. Não quer. Agora a gente vai fazer uma família. Agora a gente só vai mulheres? Muito além da comida. Só vai Por mulheres? favor, nos convide. Só vai mulheres dessa confraria? É só A mulher. princípio, sim. Deus me livre e guarde. O que rola nisso? Mas me conta, Eli. Então, por que eu estou no grupo? Eu perdi o foco. Não totalmente, mas seria o foco além da comida. É isso que eu fiquei bem perdida mesmo nos últimos tempos. Legal. Acho que foi só a Dani, né, Dani? Pode falar? Você pode falar, Dani? Pode, Dani? Peraí. Deu, Dani? Deu? Tá me ouvindo? Legal. Pode falar, Dani. Qual que é a pergunta? Quem é você? A gente já sabe que é Dani, mas a gente finge que não sabe. E por que você está nesse grupo? Eu já, assim, sou apaixonada, acompanho a Fabrícia há um tempo, eu tive vontade de fazer já um trabalho individual com ela, mas não deu, assim, de coach mesmo, mas meu sonho é a transição de carreira, é mudar de profissão. Só que eu sou muito, como é que eu vou dizer, enraizada nesse processo de trabalho, porque a empresa ela é familiar. É uma empresa que tem 33 anos, era dos pais, e eu segui a profissão porque era a profissão dos pais, mas depois eu vim descobrir que não era aquilo que eu queria para mim. E aí, descobri com análise, fazendo terapia, e aí foi um choque, né? Porque eu achava que era o que eu queria, mas não é. Então, meu sonho é desenvolver outro tipo de carreira, uma outra profissão, mas ainda não descobri qual. Uhum. Então, é por isso. E aí eu tô aqui porque eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de estar no meio de mulheres inteligentes, e esse grupo eu tinha certeza que ia ser só gente assim, de energia alta. Ótimo, adorei. Vamos lá, gente. Quem acha que a gente estava se apresentando, se enganou. A gente já começou uma dinâmica aqui, tá? Alguém que pode... Por favor, falem à vontade, tá? Alguém que pode dizer qual foi a pergunta que eu fiz para todo mundo? Teve uma que eu falei que foi uma para todo mundo. E se você pensar em uma palavra. Quem é você? Não. O que você de onde você é? O que você quer aqui? O quê? Não falei o quê. O quê? Pensa, gente. Por que está no grupo? Por quê? Gente, Eli salvou a gente. Uhul. E olha como é interessante. A gente vai fazer uma análise neurocientífica aqui, tá? Mas é bem bacana. Eu tenho um telão aqui, certo? Então, de vez em quando eu vou compartilhar algumas coisas. Tem um telãozão aqui. E eu vou compartilhar uma coisa, um slide que eu preparei com algumas... Na verdade, eu preparei especialmente para vocês, depois eu vou pedir para a Fabrícia compartilhar com vocês. Mas o objetivo dessa conversa é entender o real propósito que faz com que vocês tenham aderido a este movimento. Porque vocês concordam que é um movimento? Para vocês, talvez seja um grupo, para alguns seja um produto, para alguns seja um serviço, para outros seja um grupo de relacionamento, mas ele é um movimento. E como todo movimento, o movimento, o que ele tem? Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Vocês conhecem a WWF? A WWF é uma fundação internacional que ela defende, é a maior defensora da preservação dos animais e da fauna, da flora do mundo todo. Assim como o Greenpeace assim como SOS Mata Atlântica assim como Criança Esperança eles defendem o quê? Uma bandeira, uma causa. Concordam? Eu gosto muito de usar o exemplo do Martin Luther King, que ele dizia assim: só haverá justiça social no mundo, principalmente nos Estados Unidos na década de 60 e 70, quando as leis do homem forem equiparadas às leis de Deus.
Essa era a causa dele, essa era a proposta dele. E as pessoas que acreditavam nas mesmas coisas que ele, seguiram ele. Né? Ou seja, houve um casamento de um propósito, de um desejo, né? De um propósito de transformar, que era o que o Marty queria, transformar a situação, que era uma situação perversa, com um desejo de um monte de gente em ver essa situação resolvida. Então é um casamento, igual o namorado, quando a gente conhece uma pessoa, a gente tem um propósito de constituir, de repente, uma relação muito bacana, com um desejo dessa outra pessoa, e também ter uma constituição de uma relação, ou um casamento, ou ter filhos, ou etc e tal. Como também, então, a gente tem aí a verdadeira união da fome com a vontade de comer. Então vocês estão aqui por esse motivo. Porque houve um alinhamento do propósito do programa com o desejo maior de vocês, que é este propósito de vocês também. Só que a boa notícia é que o propósito é uma gasolina prestes a pegar fogo. Ela move vocês mesmo sem vocês perceberem. Só que se vocês não percebem, a gente vai entrar naquela famosa metáfora que todo mundo usa para falar que quando está perdido a gente fala o quê? Está dando tiro para tudo quanto é lado. Não é assim que a gente fala? Ok. Então, eu gosto muito de falar que quando você não tem o propósito alinhado, você está perdendo muita oportunidade de andar em linha reta. Tá? E aí você está realmente andando em curva. E ainda que você demore para chegar, você pode até ser que você consiga o resultado, dá para ser melhor, dá para ser mais bacana, dá para ser um flow legal, entendeu? Dá para ser numa vibe bacana e dá para ser até agradável. E ainda mais um processo como o de vocês, que existe a necessidade de se vencer uma série de coisas, dentre elas crenças, dentre elas bloqueios, dentre elas aquela sensação de que a gente não dá conta, né? Então, quando a gente sabe o propósito que nos move para dentro de uma causa como essa, provavelmente vocês já estão ligados a outras causas. Eu mesmo tenho umas 3 ou 4 causas que eu sigo, ajudo, colaboro, às vezes eu trabalho até voluntariamente. Vocês também estão aqui neste momento. Então, se vocês estão aqui, ninguém quer entrar no movimento para deixar na metade do caminho. Quer? Vocês querem entrar neste movimento para abandonar amanhã? Vocês querem chegar no final dele, não querem? Vocês querem ter o resultado que vocês almejam. E a pergunta é, qual é este resultado? E nenhuma de vocês respondeu dentro do contexto da palavra por quê. Vocês responderam dentro do contexto de o quê, tanto é que foi a primeira coisa que vocês me responderam aqui, sem eu ter perguntado o que eu estou fazendo aqui. E como? Como eu vim parar aqui? Vocês conseguem avaliar? Vamos voltar nas perguntas, nas respostas? Vocês disseram o que vocês estão falando aqui e como vocês vieram parar aqui. Tá? Como? Porque eu conheço a Fabrícia lá de Sete Lagoas há 3 anos, porque eu sigo a comida saudável. É o como. O que? Não é porque alguém convidou, o que eu vim fazer. Então, mas o porquê é muito difícil para a gente responder. Porque é uma coisa que não dá para racionalizar. Não dá para a gente botar no intelecto aqui e vou fazer um discurso sobre o porquê de eu estar aqui. Não sai, não rola. Então a gente desperta isso. Tá? E a gente só desperta através de uma prática que eu vou ousar trabalhar com vocês aqui, se vocês me permitirem. Pode ser? Tá para rolar? Mas eu vou precisar da participação de vocês. Tá ok? Então eu vou compartilhar alguma coisinha. Essa é uma prática que a gente faz muito em imersões de propósito, tá? Em imersões profundas, inclusive, mas que eu fiz de uma forma bem lightzinha para que nesse pouco tempo que a gente tem, alguma coisa saia desse caldo, desse suco, tá bom? Então, gente, essa frase é minha, tá? Estão vendo aí? Não. Então eu falo assim, ou você acorda e realiza, ou ele será um sonho não realizado. Sabe pesadelo?
Quem tem pesadelo que te persegue desde a infância? Alguém tem aí? Eu tenho. Eu tenho um tal de um sonho que me persegue desde a infância. Parece que é alguém me puxando a perna e fala, vai lá e faz essa porra. Desculpa o termo. Gente, eu sou assim, tá? Então eu vou falar palavrão, vou falar um monte de coisa aqui. Então, ou vai lá e faz. Põe essa parada lá. Eu tenho um negocinho aqui que eu nem vou contar o que é pra vocês, porque senão vocês não vão dormir à noite. Brincadeira. Mas eu tenho uma paradinha dessa. E vocês também têm, tá? Vocês têm o que a gente chama de inquietude. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Tá? É uma inquietude de algo que vocês sabem que são capazes de fazer, que você sabe que às vezes vocês tem consciência de que vocês podem ser top nisso. Como a Dani falou pra mim, que ela foi a única pessoa que falou a palavra sonho aqui, gente. Olha como é que é difícil trocar na palavra do propósito. Tá? Eu fiquei esperando, fiquei rezando. Ai, será que alguém vai falar o sonho? Será que alguém vai falar de paixão? Será que alguém vai falar de amor? Ninguém falou. Tá? Então, é porque realmente não é legal, não é fácil. Toda vez que eu faço essa dinâmica, raramente tem alguém que responde. E neste grupo, ninguém responde. Tá? E neste grupo, a Fabrícia, e eu conheço muito bem ela toca em coisas bem profundas porque ela quer o resultado. Certo? Ela é obstinada, ela quer o resultado, ela vai levar vocês para o resultado. Só que ela só vai levar vocês para o resultado se vocês permitirem, óbvio. Né? Se vocês se travarem aí, não vai rolar. Quem falou que não comeu bombom hoje foi a Marcela. A Marcela. Se ela tivesse comido bombom, já tinha, né? Como é que a Fabrícia fala? Segue o plano? Ela já tinha rompido o plano. O acordo tinha, concorda que o acordo já tinha ficado ali comprometido? Então a parada gente, para qualquer coisa, para quem tá, a Dani que está trabalhando neste movimento de transição, ou você acorda para essa parada necessária, né, para este movimento, neste caso aqui do grupo, tá? E realiza de uma vez. E entende o grande porquê que você está aqui. Ou ele será só um pesadelo, um sonho não realizado que vai te perseguir. E aí você vai ter aquela sensação, eu acho que é uma das piores sensações que a gente tem. Sabe qual que é? É a de impotência. É aquela assim, eu podia ter resolvido isso. Eu não dei conta. Me faltou preparo. Me faltou equipamento. Aí vem a baixa estima. Puta, como eu sou uma desequipada, meu. Eu falo essa palavra comigo, né? Eu sou bem cruel comigo. Quem me conhece sabe, a Fabrícia sabe, eu sou cruel. Né? Você é um desequipado, você é um banana. Você é né? Eu não sei se vocês fazem isso. Essa palavra é bem antiga, né? Desequipado. Mas ela traduz perfeitamente, né? É quando você não tem os requisitos. Se a gente acha que... A gente sabe que tem, mas a gente não usa. E a gente se sente desequipado. Né? Mas é uma voz falando o tempo inteiro aqui. Exatamente. Parece... Eu já dei nome para essa voz, para você ter uma ideia, André. É a minha mortiça. Quando ela começa a falar, eu olho assim, cala a boca. Mas exatamente. É este lado do cérebro que eu vou tocar nele agora, tá? E a gente vai brincar nele um pouquinho. Então, olha só, é disso que nós estamos falando aqui, ó. Quem já ouviu falar desse Golden Circle? Alguém já ouviu falar do Círculo de Ouro? Não? Ele traduz visualmente uma estrutura, ele traduz visualmente a estrutura de como o pensamento reverbera dentro do seu cérebro. De como neurocientificamente as emoções funcionam aí nessa coisinha que você tem em cima da cabeça, em cima do pescoço. Então hoje nós fizemos numa brincadeirinha uma provocação para que você chegasse aqui nesse centro aqui, tá vendo? Tá vendo aqui? Quando o meu mouse aumentar aqui, vai ficar grande aqui, tá vendo? E ninguém chegou. Mas facilmente vocês chegaram na primeira linha, ó. Do quê? Rapidinho. Vocês fizeram. Porque a gente tem muita facilidade para dizer o que a gente faz, né? Se você falar assim, como é que você faz essa receita de bolo aí? Você faz rapidinho. Você entrega aí. Como é que faz esse chá? 1 minutinho você solta aí. Se você falar, cara, por que você é foda? Você explica rapidinho. Né? O que você fez para ganhar isso? Você explica o que você fez tranquilamente. Com a facilidade, até por uma necessidade humana de inclusão. A gente tem muito disso. Né? Vou falar de mim, o que eu faço,
porque eu preciso me incluir socialmente, eu preciso me sentir parte de. Então a gente fala isso com facilidade. É um meio de proteção, tá? Então, como o ser humano ele tem uma necessidade fisiológica de se proteger, né? A gente se mantém naquela famosa, a Fabrícia deve ter falado, zona de conforto. Então, o que é o jeito mais fácil de você dizer para você mesmo, para sua consciência, que tá tudo certo, tá onde tá. Né? Se eu falar, por que se você comeu bombom, por que você comeu essa parada desse bombom? Né? Você não vai responder o porquê, você vai responder o quê. Aconteceu isso. Porque eu estava muito tensa. Entendeu? Mas não está no propósito ali da coisa. Entendeu? O propósito é mais adiante. E o como? As pessoas sabem explicar facilmente o como fazem. Vocês explicaram, algumas de vocês falaram como. Como vieram parar aqui, né? Como entraram na comida, no movimento da comida de verdade, né? Da história do movimento da alimentação saudável, da vida saudável, da qualidade de vida como valor. Beleza, a gente explica isso facinho também, com um pouquinho mais de dificuldade que o quê, né? Mas geralmente, se vocês avaliarem isso daqui para frente, você vai ver que a primeira resposta que vem praticamente automática é a do quê. Tá certo? Agora, do porquê, pouca gente sabe explicar. Tem duas notícias, uma muito top e uma que não é tão top assim. A que não é tão top assim é que ela é um processo para que você passe a falar. Eu brinco muito, e eu gosto muito de um historiador norte-americano que fala que é uma mudança de paradigma. É falar na linguagem do amor, da alma. Tá? Na linguagem da alma. Então é você falar o que o seu... A gente foi educado, gente, a nunca falar pelo coração. Não, pense antes de falar, não é assim? Vocês foram educados assim? Não é? E hoje o movimento da nova economia, até dessas novas gerações, é sinta antes de falar. Então, vocês pensaram. E lembra da questão da proteção? Da questão da inclusão? Né? De fazer parte de quem eu vou pensar muito bem antes de falar, porque vai que eu falo alguma coisa que alguém vai me julgar. Qual que é o maior medo de ser julgado? É não ser incluído. Ou ser excluído de algo. Na confraria, vai que eu falo uma besteira aqui na confraria, o pessoal me põe pra fora aqui dentro. Entendeu? E tem tudo isso em qualquer lugar. Ok? Numa família tem muito disso. Né? Acho que talvez na família seja um lugar que tenha mais disso. Né? Mas aí já é outra parada. Então, a gente pensa antes de falar. E vocês só não pensam, não somente pensam antes de falar, mas agem racionalmente. E quando agem racionalmente, vocês aderem ao movimento sem o que nós chamamos da coisa mais importante para quem quer seguir o movimento: consistência. Sem consistência. Ou seja, é pegar a almofadinha da sala aí e tirar o recheio da almofada. É pegar a bolachinha e tirar o recheio da bolacha. Ela não tem consistência. Entendeu? Ela não é recheada. Ela é insossa. O movimento não tem porquê. Certo? Então, até pedi permissão para a Fabrícia para fazer algumas brincadeirinhas aqui, que elas não são, concordo, que elas não são tão agradáveis, mas são necessárias. Tá? E eu vou fazer daqui a pouquinho. Então, dessa frase, a gente entende, eu quero que vocês entendam uma coisa. O nosso cérebro, ele tem, de dentro para fora, certo? 3 áreas. Na região do neocórtex aqui, a gente tem uma área chamada sistema límbico. Vocês já ouviram falar? O sistema límbico, ele, diferente dessa frase aqui, dessa área aqui, essa área aqui é a área do o quê. Ela tem capacidade de comunicação, ela dá todas as desculpas possíveis e imagináveis. Ela questiona, ela diz não,
Fabrícia, de repente, vem com um ensinamento novo, ela vai, quem que essa moça pensa que é para falar isso? Isso aqui não vai dar certo. Eu não vou colocar em prática isso. Por isso que a mentora tem, antes de qualquer coisa, a missão ou o requisito básico de inspirar. Se não inspirou, não adianta que vocês não vão ter resultado. Então, ela tem que ser inspiradora. Inspirar para a ação. E eu vou falar disso lá na frente. Então, essa região aqui é a região da proteção. É a região dessa parte aqui do racional. Por quê? Porque nós somos seres que temos que nos proteger. Eu não sei se vocês já sabem disso, mas nós guardamos a fisiologia da mesma época da idade da caverna. Vocês sabiam disso? Né? Como é que era na idade das cavernas? Os homens ficavam nas cavernas, a era glacial era muito prolongada, né? E quando tinha verão, que eram poucos, um mês, às vezes poucos dias do ano, né? Que o sol aparecia, eles saíam para caçar. Aí eles guardavam muito alimento e voltavam para a caverna. Foi aí que surgiu o fogo. Foi aí que surgiu o alimento defumado, né? Porque eles tinham que defumar o alimento para poder guardar durante um período inteiro, certo? E qual era o objetivo? Ficar ali no quentinho da caverna, com o foguinho se alimentando e não sair lá para fora porque tem leão de sabre, tem mamute, tem tigre de sabre, quer dizer, e a gente vai morrer. Então a gente tem que se proteger. Essa mesma fisiologia, gente, vocês têm até hoje. Acredita? É impressionante. Vocês têm isso. Então, por isso que vocês se protegem tanto. E a melhor forma de se proteger é através das, digamos assim, das objeções que nós criamos para tudo. Inclusive para esse movimento que vocês falaram, maravilhas aqui. Vocês não sabem, mas nesse momento, talvez vocês estejam corroborando para a tese de que não vai dar certo. Porque todo mundo faz isso. É difícil aquele que se joga, né? A gente faz isso com tudo. Tudo. Desde ir para academia até o casamento. Desde uma relação com um amigo até uma relação empresarial ou profissional. Tudo. Tá? A gente sempre cria até. É muito legal fazer isso. Nos dá um certo conforto. O como, que é uma região mais central, que é já quase no setor límbico, é o do processo. É aquela pessoa que já está focada, ela vai pensar, cara, como eu vou fazer para isso dar certo? O que eu posso fazer aqui no meu dia a dia para, sei lá, seguir a planilhinha que a Fabrícia me manda, para fazer esse negócio valer a pena mesmo. Só que só isso não é suficiente. Tem gente que é excelente em processo, eu sou o top dos processos. Eu sou super analítico. Então, isso não resolve nada. Só por isso você vai ter tudo a planilhinha preenchidinha, vai mandar feedback para a Fabrícia, vai mandar foto, eu fiz isso. E olha, sempre também tem aquela questão do desejo de aceitação. Às vezes a gente manda a foto para a Fabrícia dar um ok, incentivar, motivar, mas só isso não é suficiente. Porque tem muita gente que mesmo numa vibe tão top, eu mesmo já desisti muitas vezes. Tá? Certo? Muitas vezes. Né? De várias coisas, inclusive muito sérias. E tem a do propósito. A do porquê. A do porquê fica lá no centro do límbico, do sistema límbico. Diferente da região do como e do que, ela não tem capacidade de comunicação. Ela não raciocina. Olha que absurdo. Ela não se comunica, ela não raciocina. Tá? E se você tentar falar alguma coisa através dela, não sai nada. Não sai uma palavra. Ela só sente. É a região da emoção. Certo? É a região do propósito. Quantos de vocês já não assistiram um filme? E aí vocês, esse filme falou ao meu coração. Não é esse feedback que a gente dá? Ou eu vi um vídeo, ou, nossa, mandaram um negócio aqui pelo WhatsApp. Aquela música. Aquele namorado. Nossa, eu não consigo tirar do meu coração. Por que será? Né? E você não consegue explicar. Você não consegue explicar. Não dá para explicar. Não tem explicação.
Porque essa coisa, esse filme, essa música, esse namorado, de repente um trabalho, um movimento, é legal ouvir pessoas falar assim, eu tenho um sonho empreendedor. Porque tá tocando já na fase do propósito. Entendeu? Isso não tem explicação. E é por isso que aí que eu entro. Eu entro traduzindo isso no meu trabalho. Tá? Eu tento, né? Porque não é fácil. E a gente tem que dar vazão a isso. Porque este propósito, quando você tem real consciência dele, ele é inabalável. Ninguém te tira desse movimento. Entendeu? E ele tem alguns detalhes que a gente vai tratar o passo a passo aqui com vocês. Vamos lá. Então, essa frase eu gosto muito do Simeone. Ele fala assim, quando uma pessoa está focada em seu propósito de vida, mas o propósito não é propósito de vida, é de emagrecer. Está diretamente ligado, tá? Meu propósito de vida, meu propósito é ganhar dinheiro. Está diretamente ligado também. Meu propósito é ter um casamento feliz. Está também diretamente ligado. Meu propósito sei lá, viajar o mundo. Está ligado também. É amar. Está ligado. Está tudo ligado. Não tem vários propósitos. Tem um propósito. E todos os outros valores estão diretamente ligados a este propósito. Tá? Relacionamento, profissão, qualquer coisa. Inclusive os movimentos relacionados à saúde de vocês. E eu vou explicar por quê. Então ele diz assim, quando a pessoa está focada em seu propósito de vida, nada a tira de seus objetivos e metas estabelecidos, nem ilusões de uma prosperidade imediata. E quem já ouviu falar dessa dieta que promete milagres imediatos? Então isso ele agrada quem? Qual região do cérebro o milagre imediato agrada? Essa que raciocina. Né? É essa que raciocina. E vocês compram por conta dessa aqui, tá? Os desejos de consumo de vocês são essa aqui, E por isso que muitas vezes a gente compra alguma coisa e se arrepende. Aí você fala assim, que eu fui comprar essa parada aqui? Para que serve isso para mim? Não fala para mim. Isso aqui, a gente fala assim, as seguintes coisas. Não me traduz, não me define e não me representa. Quando a gente briga com o marido, com o namorado, com o amigo, a gente fala assim, aquela pessoa que tomou conta de mim, que me deixou tão nervoso, não me traduz, não me representa e não me define. Certo? Porque é a região do racional e não é a região do propósito. Entendeu? A região do propósito é a região da paixão. É essa paixão que vocês têm tanto medo. Todo mundo tem. Tá? Mas é aquela que a gente precisa se entregar. Tá, gente? Diferente do que nós fomos orientados, né? Principalmente a galera da minha geração, que tem 48 anos, tá? Então, na minha geração, a gente tinha que ter sucesso. E sucesso era grana, não era amor. Entendeu? Sucesso era ter grana. Era ter um bom emprego, era ser reconhecido pelo que você fazia. Então, não era amar o que faz, trabalhar no que ama, viver com quem ama, né? Andar com quem você acredita. Não era isso, tá? E eu só descobri isso aos 45 anos de idade. 45, pasmem. Então, se a gente tem paixão pelo que faz, qualquer outra característica, competência, habilidade, meta é batida, cumprida, realizada. Sabe por quê? Porque é tudo muito mais forte que você. Ainda que você queira fuder com o processo, algo muito maior que você vai te pôr na linha. Tá? Eu amo o que eu faço. Eu trabalho no que eu amo. E tem dias, boa parte dos dias do ano, são aqueles dias que você não quer levantar da cama. Mas uma força do nada vem e te põe no prumo quando eu tô aqui. E vai explicar. Não tem explicação, não é racional, lembra disso? E como eu já sei, eu sei que é meu propósito.
Está ligado ao meu propósito de vida. Isso é muito gratificante, gente. Para não dizer que é emocionante, tá? E aí tem uma frase que eu amo, que é uma frase não, um termo que eu amo, que é o merak. Merak é um termo em grego, tá? Que é fazer, quando você faz algo com alma, né? Com paixão, com alma, criatividade ou amor, você sempre coloca parte de si em algo que está fazendo. E aí a gente fala muito do emagrecimento pelo emagrecimento. Né? A gente fala muito de seguir padrões sociais. Isso existe tudo. Desde aquele cara que está agora na academia saradão, né? Achando que aquela perna fina, aquele corpo daquele tamanho, tá tudo certo, porque todo mundo gosta. Né? Ou aquele cara que está trabalhando até 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, porque ele quer comprar a Mercedes no final do ano, entendeu? Ele está cumprindo o propósito dele. Certo? Ele está realmente feliz no que está, ou ele está simplesmente voltando aqui nessa fasezinha do o quê? E tentando se sentir incluído. Ok? Ou tentando se incluir a um processo ou algo, uma aceitação de alguém, ou de um todo, né? No caso de uma, sei lá, da comunidade que você vive, da cidade que você vive, da sociedade, da sua família, tá? Então, gente, da mesma forma que a paixão move, a paixão, uma pessoa sem paixão, ela, infelizmente, ela pode ter qualquer característica massa, ser aquela pessoa foda, mas dificilmente ela vai cumprir o propósito dela. É muito difícil ela chegar no ponto final dela. Até porque, sabe por quê, gente? Não tem consistência. Lembra do almofado? Então essa pessoa se perde no meio do caminho, porque ela não sabe nem onde quer chegar. Ela não tem bússola. Entendeu? Ela não sabe onde ela quer chegar. E isso me preocupa muito nas pessoas, né? Me preocupa muito. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma filha de 23 e uma de 30. E eu sempre falo, por que você está fazendo isso? Ah, pai, por causa disso. Por causa disso, por quê? E por quê? E por quê? Vou espremendo para ela entender qual é o propósito dela. Qual é o propósito você está fazendo isso? Está indo viajar por quê? Tá? E tem que sempre ter um espremer aqui para ver qual é o suco que sai. E a resposta para esse propósito maior. Então, gente, e é isso que eu quero fazer agora. Dar uma espremidinha em quem me permitir espremer. Tá? Então, o que é uma espremidinha? É só fazer um conjunto de porquês. Algumas de vocês falaram para mim que entraram no grupo para emagrecer. Foi alguma de vocês que estão aqui, porque algumas já saíram, né? Algumas de vocês falaram que querem emagrecer? Tem alguém? Levanta o dedo para mim. Quem tá aqui? Babi, não tá... A Babi tá aí. Tá aí, Babi? Cadê você? Tô aqui. Tá. Você me permite fazer com você, Babi? Pode. No mínimo vai ficar junto, vai gerar muito mais clareza. Então eu tô fazendo uma sessão de proposta gratuita com você, tá? Tá bom. Então tá. Que sirva para todas, tá, gente? É o exemplo da Babi. Agradeço, gratidão, Babi. Tá? E em todas as situações, né, André? Da vida. Exatamente. Isso que o André tá fazendo para a vida saudável, esse ciclo, esse Golden, vocês podem aplicar para tudo. Né? Para o trabalho, para que você sair de casa com isso aqui é de uma maneira bem ampla. E legal, Fá, você ter falado isso, porque também tem a ver com as escolhas. Às vezes é fazer assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou escolhendo fazer isso? Por que eu estou escolhendo, de repente, eu vou viajar para o Nordeste? Por quê? Entendeu? Certo? Então, vamos lá. A Bárbara, né, Bárbara? Babi, né? Apelida, Babi? Babi, você falou que entrou no grupo para um do principal motivo teu foi emagrecer, né? Isso. Por quê? Porque eu fui ao ortopedista e eu estou com sobrepeso nos pés e eles estão doendo.
Ok. O emagrecer não era um foco de vida para mim. Tá, mas você estava com... Antes de você diagnosticar esse probleminha clínico, você já desejava emagrecer? Era um desejo que não era muito profundo, não. Tá, legal. Mas ele não era uma... Eu vim a descobrir isso agora. Eu tinha esse desejo, mas ele não era assim, nossa, que desejo, que vontade de emagrecer. Porque eu sempre gostei muito de mim mesma, da forma que eu sou. Eu não tenho problema nenhum com o meu corpo. Tá. Então, você acha que esse é o seu maior motivo? Hoje você se não fosse esse problema clínico, estava tudo certo? Tava e não tava. Porque a sociedade ainda recrimina muito mesmo quem está acima do peso. Todo mundo fala, você está com os exames em dia? Sim. Ah, pois é, tem que tomar cuidado. Porque daqui a pouco você não vai estar mais. Show. Então vamos continuar aí. Perfeito que você falou isso. Foi muito bom. Você falou aquilo que eu ia te perguntar. Uhum. Então, obviamente, existe aí alguma coisa que eu posso chamar de uma adequação ao padrão social? Pode. Legal. Por que você quer se adequar ao padrão social? Não, então, eu quero, mas é assim, esse desejo ele não era muito latente, por isso que eu nunca levei tão a sério o processo de emagrecimento. Tá, mas agora você racionalizou e trouxe para o teu radar. Sim, porque agora eu tô sentindo meu pé doer. Tá, mas se não fosse por isso, isso não seria problema para você? Isso não seria o meu propósito. Tá, então, qual seria o seu propósito? Ter uma qualidade de vida, igual eu sempre fiz. Eu sempre tive uma alimentação saudável, apesar da cerveja aos finais de semana, às vezes durante a semana. Mas a alimentação, ela sempre foi muito saudável. Eu preocupo muito com a saúde, menos com a estética, porque eu me lido bem com o meu corpo. Tá. No teu caso, especificamente, você tem uma orientação clínica. Então, sim, obviamente, existe um propósito maior por trás disso, tá? Então, eu vou, para ficar mais econômico, né? Eu gostaria de se alguém tivesse já um propósito mais claro, definido para o emagrecimento. Alguém aqui pode falar? Você entendeu a questão da Babi? Ela tem além do propósito dela de qualidade de vida, você vê que ela não tem cara de que está acima do peso, né? E ela tem uma orientação clínica, então tá tudo certo, é mais do que justificado, né? Mas alguém aqui tá no movimento porque quer emagrecer por emagrecer? Porque acha que quer emagrecer por emagrecer? Pode falar, gente, fica sem vergonha. Alguém? Eu vou descobrir o propósito de vocês. Vamos brincar então, nós dois. Não, você já sei, Fabrício. Eu não quero. Vai, pode Bruno. falar, Bruno. Não é acredito que não é emagrecer por emagrecer. Meu motivo é ficar mais ágil, ter mais energia para fazer as minhas coisas, ter uma longevidade. Eu quero chegar aos 90 plena. Legal, olha que ótimo isso. Bacana. Por quê? Porque eu prezo muito pela minha independência, então eu quero ser independente mesmo na velhice, né? Não quero que ninguém fique tendo que cuidar de mim. Eu não gosto de tomar remédios, então eu não quero tomar remédios. Para isso. Gostei. Independência, quer ser autônoma. Por que você quer ter independência e quer ser autônoma? Porque eu não quero dar trabalho para as pessoas, porque eu gosto muito da minha individualidade, eu não tenho herdeiros, então eu preciso pensar nisso também. Lembre-se, olha, gente, já está falando de valores próprios, tá? Ó, ela preza pela longevidade dela, ela não gosta de trabalho. Você falou uma coisa muito importante que agora, como eu sou esquecido, que eu gostei muito, não tem herdeiro. A individualidade, né, um valor muito forte, né, que tem a ver com a autonomia, um valor muito forte e muito nobre, tá? Mas por quê? Você falou que não tem herdeiros, por quê? Porque eu não tenho herdeiros? Não, por que além disso tudo você quer
preza por tudo isso? Pela individualidade, pela autonomia, pelo fato de você querer ter, chega até a longevidade. Pela minha saúde também, apesar de, né, não tenho uma obesidade, mas eu tenho sobrepeso. As minhas articulações não foram feitas para o peso que eu estou hoje. Então, isso no futuro também pode me prejudicar, apesar de todos os meus exames estarem ok hoje. Deixa eu ver se tem um porquê mais profundo. Para caber nas minhas roupas também, que eu perdi metade do meu guarda-roupa. Acho que é um porquê bem interessante. Eu não precisar ter que comprar tudo de novo. Para eu me sentir melhor comigo mesma também. É um dos meus porquês. São vários. Vou te fazer uma pergunta. Qual é o seu medo? São vários também, né? Deixa eu pensar no... Vamos imaginar que nada desses cenários que você falou se realizem. Qual é o seu grande medo? Mas aí eu sou movida por eles. Um dos meus maiores medos. Ficar doente, por exemplo. Ficar doente e não conseguir me locomover, ter que depender de pessoas. Você já teve alguém na família assim? Não. Você tem algum amigo assim? Não é nenhum trauma, assim, de alguém próximo. Eu Ótimo. tenho realmente um grande medo dessa dependência. Então, eu nunca quebrei nenhum membro e eu acho assim, meu Deus, como a pessoa conseguiu ficar na cama, por exemplo, 60 dias. Tá, você é solteira, casada? Sou casada. Você é casada. Tá. Você consegue entender que o teu propósito maior está por trás disso tudo? Sim. É algo além... visualizar agora, né? É algo além disso que você está falando. Isso tudo que você falou para mim agora são justificativas para você estar nesse movimento. Mas o grande motivo que fez você decidir estar aqui e que vai levar você a dar certo é você entender por que disso tudo. Porque você traçou para mim uma lista de coisas e todas elas são super lícitas, super legais, inclusive, mas não são os seus reais motivos. Entendeu? O teu real motivo está por trás disso. No começo é muito difícil mesmo extrair numa conversa isso. Às vezes eu demoro um bom tempo. Mas por isso que eu te falei, tem que se permitir. O que é se permitir? Desculpa o termo, é vomitar. Olha, André, a parada é essa mesmo. Entendeu? Certo? Vou dar o meu exemplo. Eu fui um empresário de sucesso. Eu tive uma rede de escolas de franqueadas. Então eu tive aí 6 escolas. Eu ganhava muito bem, tá? Tinha uma renda muito boa. Tive o que eu quis e quebrei. Engraçado, olha pra você ver. Eu quebrei seguindo um padrão do meu pai, que também quebrou. Meu pai era um cara muito rico e quebrou. Nós viemos de uma família muito simples, mas muito simples mesmo. Chegamos a passar fome, meu pai enriqueceu. Tá? E aí, ele quebrou. Quando ele quebrou, eu trabalhava para ele. Eu montei o meu negócio e cresci. Passado 15 anos de negócio, eu quebrei. Tá? Olha bem isso. Tá? Bom, voltei a empreender depois de 2 anos de depressão. E qual que você acha que é o meu maior medo hoje? Quebrar de novo. Então, ou seja, por trás do meu movimento empreendedor, que é super consistente, eu estou neste movimento, na minha causa, lembra da minha causa? Eu tenho a minha causa, tem esse medo. Então, um dos meus propósitos, né, está diretamente ligado a provar para mim mesmo que eu sou capaz de ser um empreendedor de sucesso. Só que eu me permiti, olha, eu estou tendo a coragem de abrir esse jogo para você. Tá? Algumas pessoas têm vergonha de falar isso. Mas eu me permiti a entender, ou seja, fazer esse processo de autoconhecimento para entender por que determinadas coisas que eu fazia não iam para frente. Porque eu tinha medo. Vai que dá errado. Vai que eu quebro de novo. Vai que eu tropeço. Vai que eu... O mais doloroso, viu? Sabe qual que é o mais doloroso? É a frase, vai que eu repito o padrão do meu pai. Essa é a frase mais dolorosa. Porque para mim não é voltar a quebrar de novo. É repetir o padrão do meu pai. Isso que é o foda. Entendeu? Então, com certeza, cada uma de vocês aí
tem esse propósito lá por trás. Certo? E isso, esse motivo assim e isso eu convido vocês a fazerem. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Por isso que uma coach como a Fabrícia, nessa hora, ela consegue pescar e traduzir essa parada para vocês, entendeu? E aí quando você descobre, uau, não tem preço. E às vezes, gente, o que eu posso dizer é que essa descoberta não é difícil. Ela é uma virada de chave. É uma virada de chave dolorosa, mas ela não é difícil. Tá? É uma virada, quando você vira, você sente assim, parece que você tirou um peso de um caminhão das tuas costas. Agora você vai, aí você fala desse jeito, agora eu ando para frente. A Fá teve um exemplo clássico, acho que vocês conhecem a história dela, você sabe que ela fez uma transição de carreira, muito dolorosa. Quando ela me procurou, ela tinha acabado de fazer. Certo? E ela estava né? A primeira coisa que a Fabrícia fez foi me contar, toda se vangloriando, né? Me desculpa de usar o teu exemplo, de que tinha uma carteira lotada de clientes. Eu falei, tá. Não, eu tô cheio de cliente, eu não tenho agenda. Para marcar reunião comigo, eu tinha que pedir licença. Né? E olha que a minha agenda é cheia. Né? Aí eu falei assim, aonde você vai com isso? E por que você está fazendo isso? Porque a agenda lotada para mim é sinônimo de fracasso lá na frente. Porque ninguém dá conta de, durante muito tempo, trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, igual ela estava trabalhando. Ninguém dá conta disso. Não é sustentável. Né? Não é a mesma coisa você seguir o modelo padrão de se fazer dieta todo santo dia. Isso não é sustentável. Tem uma hora que explode. Ou você pifa, ou você desiste. Né? Então, é importante a gente entender que, no caso dela especificamente, ela tinha algo por trás deste movimento. Ela precisava provar para ela mesma que ela tinha condições de a mesma coisa que você. Né? Tocar a vida com individualidade, com autonomia, por conta própria, com seus valores, com a sua grande entrega bem definida e baseada no propósito que ela sempre falou para mim, inabalável. Entendeu? E ela sofria muito por isso, porque ela não queria trair o propósito dela. Isso sempre ficou claro para ela. Então, uma vez, hoje ninguém segura ela. Pode cair o mundo, porque ela ninguém segura. Por quê? Porque ela sabe o propósito. Ela vai cair, ela vai ter tombos, ela vai ficar mal, ela tem uma hora que a gente, né, sobe e desce, tá tudo certo, é para cima para todo mundo, e me admira quando não acontece. Alguma coisa está errada. Tem que ter os altos e baixos, eles são top, eles são maravilhosos. Mas sempre tem. Então, a procura, a provocação que eu faço aqui é essa, que eu quero que vocês continuem fazendo isso após essa conversa. E a gente vai um pouquinho mais longe. André, lembra? Pode falar. Você está me ouvindo? Tô tá, lá. Né? O que acontece? Sabe esses altos e baixos que você falou aí? Uhum. Sobre momentos que você vai cair e tal? Eu percebo com isso que você está falando que é como se eu tivesse criado um medo de me apaixonar. É como se eu tivesse me apaixonado tanto, e nas baixas, no momento de queda, eu criei uma crosta no meu coração. É como se eu falasse assim, não, eu não vou me apaixonar de novo. Faltou visão? Faltou propósito? O que faltou? Paixão. Então eu não estava apaixonada? É por outra pessoa ou pelo seu trabalho? Trabalho. Né? Trabalho, tá. Então, e aí é uma pergunta que você tem que se fazer, né? Porque pode ser que sim, que se vocês não tivessem apaixonado pelo seu trabalho, ou pelo aquilo que você estava envolvido, mas pode ser também uma cobrança cruel de você com você mesmo. Tá? Então, porque a gente tem que entender o que é... Eu gosto muito de falar essa palavra, essa metáfora. Régua de sucesso. Nós estamos aqui em um monte de gente, cada um tem uma régua de sucesso. O que é sucesso para mim não é sucesso para você, não é sucesso para a Fabrícia, não é sucesso para a Babi, não é sucesso para... Cada um tem uma régua de sucesso. Entendeu? Então,
você tem que entender se você está vivendo a sua régua de sucesso ou a régua de sucesso de terceiros. Ou de uma sociedade que te cobra. Uhum. Porque eu muito vivia... dedo apontando, né? Até os 45 anos eu vivi a régua de sucesso do meu pai. Entendeu? Putz, como entendi. Certo? Então, para mim, sucesso é aquilo que ele me ensinou. E é confortável viver a régua de sucesso dos outros. Sabe por quê? Não te faz pensar. Zona de conforto, né? Joga pro meu pai a conta. Ele que paga. Ele é o culpado de tudo. E ele não é. E, na verdade, se eu contar um pouco mais a minha história, meu pai foi o grande... Ele me deu uma cacetada através de 3 palavras que ele falou para mim, que a partir dessas 3 palavras eu falei, chega. E aí eu dei jeito na minha vida. Entendeu? E aí eu entendi o meu real propósito. E eu sou grato, eu falo pro meu pai, pai, gratidão. Por quê? Você me bateu, você me deu um tapa nas orelhas, metaforicamente falando, né? É que eu acordei. E eu precisava... Então esse tapa pode vir de alguém... não é o seu caso, foi seu pai, mas pode vir por alguém contratado para te ajudar a entender isso. Claro, na verdade, essas pessoas estão preparadas para isso, mas pode vir de você mesmo. Pode vir, no meu caso, meu pai foi só dar um empurrão. Mas o acordar, normalmente, é da gente. O profissional, ele dá o empurrão. Ele não vai dizer, você tem isso. Entendeu? Ele vai te falar, olha, né, faz sentido para você. Algo assim, entendeu? Eu entendo. Aquele que induz a pessoa a entender, tem que tomar cuidado, porque às vezes ele está induzindo de uma forma equivocada. Já é uma outra questão, mas tem que tomar cuidado. Mas um profissional nessa área, ele tem a capacidade de traduzir. Porque né? eu usei essa frase há bem pouco tempo atrás, há 1 mês e meio atrás, assim, com um grande amigo meu. Eu estou completamente com medo de me apaixonar de novo. E foi bem essa palavra desse jeito. Eu estou, assim, emocionada com tudo que eu estou ouvindo aqui. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Conselho de amigo. Não tenha medo de se apaixonar. Paixão sempre tem um preço, claro, né? Mas ela tem sempre um real motivo por trás e sempre o real motivo é bacana. Eu falo assim, paixão é de Deus, né? O medo é do diabo. Então, eu acho que sim, permita-se isso acontecer, principalmente se tem a ver com a sua carreira, porque tem a ver com a sua felicidade. Fazer o que se ama, né, é uma necessidade básica hoje em dia. E na verdade, é libertador. Tá? É libertador. Tá? Libertador. Então, é muito importante. E aí, toca nesse ponto que eu vou falar agora. Toca na inspiração. Quem está apaixonado, inspira. E quem inspira, gera ação. Não é o objetivo desse grupo, não é esse? A ação que vai levar aos resultados que vocês almejam. Cada um de vocês dentro da régua de sucesso de vocês. Né? A Fabrícia já deve ter feito uma individual com todo mundo aqui. Cada um tem uma régua de sucesso. Para uns é perder X quilos, para outros é caber na roupa, para outros é simplesmente ter uma alimentação saudável junto com a família do dia a dia, né? Comendo comida de verdade, né? Que eu acho bárbaro. Só isso já é um baita de um ganho, uma vez que a gente vem de uma sociedade em que tudo é enlatado, tudo é industrializado. Eu mesmo não consigo me livrar disso. Eu falo que um dia que acontecer isso, vai cair pedra na minha casa, né? Então, as pessoas apaixonadas, antes de inspirar as outras, elas inspiram a si próprias, tá? E as outras pessoas por osmose. Quem não se inspira numa pessoa apaixonada, gente? Fala sério. Quem não se inspira numa causa apaixonada? Né? De repente você vê, nossa, cara, eu conheci uma empresa, eu conheci um movimento, eu fui numa vernissage, e, cara, aquele artista, aquele cantor, aquela empresa, aquele empreendedor, ele acredita tanto no que ele fala, sabe? Ele fala, mas com uma fluidez, como se brotasse da pele dele. E é bem isso, né? Inspirar é isso.
Da mesma forma que o Martin Luther King falava, só haverá justiça quando as leis do homem forem equiparadas às leis de Deus. Ele acreditava fielmente, piamente, verdadeiramente nisso. E morreu por isso. Tá? E milhares de pessoas acreditavam a mesma coisa que ele. Certo? E quantos outros a gente tem hoje no mundo, né, que a gente segue, vocês seguem pelo Instagram, que vocês seguem e eu tenho certeza. Comece a avaliar isso. É exatamente por isso. Porque o propósito de vocês casa com deles. Tá? Então, gente, tem uma coisa que eu gosto muito, que é o Ikigai. Alguém já fez o Ikigai? Né? Tem na internet, vocês vão achar. Então, o Ikigai é uma palavra japonesa que se traduz como a razão de ser. E aí, o grande barato do autoconhecimento é entender a razão de vocês estarem aqui. Por que Papai do Céu pôs vocês nesse planeta? Tem um motivo. Não importa a crença, a religião, né? Não importa a filosofia que vocês seguem. Tem aí um motivo de você estar aqui. Você tem uma missão aqui. Você não veio aqui à toa, você não veio aqui de turismo. Você não está nesse planeta de meu Deus para passear, né? Para fazer hora extra. Você está aqui por um motivo. Nós somos seres sociais, seres para viver em sociedade. E como tal, temos que ser obrigatoriamente colaborativos. Né? A gente tem que abalar a Bangu de alguma forma. A gente tem que deixar o que a gente chama, que é muito poderosa essa palavra, para mim, talvez uma das mais poderosas do vernáculo brasileiro, português, desculpa, legado. É tipo assim, o seu neto olhou para você, vovô, o que você deixou de legado? Entendeu? Não importa se é uma ação, se é um patrimônio, se é sei lá, um ensinamento, né? Meu avô só me deixou ensinamentos. E hoje eu considero que eu fui muito mais educado pelo meu avô, que me deixou o apelido, inclusive, e eu fiz o apelido, eu coloquei homenagem a ele, do que o meu próprio pai. Tá? É o grande legado do meu avô. Né? Tanto é que eu falo com ele com muita saudade. E é exatamente porque ele me ajudou a entender qual é a razão da minha existência. Tá? Então, o Ikigai é uma palavra japonesa que se traduz como a razão de ser, ou aqueles objetivos de vida que nos fazem levantar toda manhã. E eu te garanto, esses objetivos é que fazem você estar aqui nesse momento. E vocês têm que saber quais são. Tá? Tá? Para os japoneses, todos nós carregamos o nosso próprio Ikigai. Tá? E no nosso interior é essencial descobri-lo, torná-lo nosso e carregá-lo como bandeira. Lembra da causa? Nós também temos uma causa própria. A minha causa chama André Gelico Oliveira. É a minha bandeira, é o meu movimento, é o meu Criança Esperança. Quer depositar? Eu vou mandar o número da conta, tá? É a minha causa. Que ela, no mínimo, está aqui para me defender, os meus direitos, né? A minha felicidade, a minha alegria, a minha integridade, os meus valores morais e éticos, os meus próprios. Cada um de vocês tem os seus. A minha régua de sucesso. Se eu não acreditar na minha própria causa, quem é que vai acreditar, gente? Se vocês não acreditarem na causa de vocês, né, no propósito de vocês, quem é que vai acreditar? Eu te garanto que nem os filhos de vocês. Certo? Porque eles não vão entender. E eles não são obrigados a entender. Certo? E tá tudo certo. Não tem por que ter essa cobrança. A parada é da gente com a gente mesmo. A palavra não é autoconhecimento. Né? Só que dizia, conhece-te a ti mesmo. Então é a parada tua com você mesmo. Não terceiriza, não. Tá? Porque aí você está sendo injusto ou até leviano de jogar para os outros, igual eu fiz com meu pai, coisa que é tua para você resolver com você mesmo. E tudo isso começa no teu propósito. E o mais legal, o teu propósito está diretamente ligado a essa palavrinha aqui, ó. A sua essência. Eu acredito piamente, né, em grande parte, graças a Deus, dos movimentos filosóficos dessa atualidade,
acreditam piamente que nós temos uma essência do ser. Quase todas as religiões, quase não todas as religiões falam isso, tá? Mas todas as correntes filosóficas de pensamento, inclusive as mais antigas, que datam de 5.000 anos atrás, como aquelas que inspiraram o hinduísmo e o budismo, etc. e tal, falam que nós temos uma essência do ser. A nossa essência, o motivo pelo qual nós estamos aqui nesse planeta. Certo? E se a gente pensar, se a gente tem essa coisa tão bacana que é essa essência, né, que é o real, sei lá, a real gasolina que nos pôs aqui, para que nós pudéssemos nos mover, acreditar na nossa causa, mas também inspirar as outras pessoas à ação e transformar a vida das pessoas, fica tudo muito mais legal, tudo muito mais bacana, dá sentido a tudo, tá? Então, a gente tem que entender que dessa essência que nós somos, existe uma estrada em linha reta, que deve ser em linha reta, que vai levar aos nossos objetivos, à nossa felicidade, à nossa realização pessoal. E essa estrada, gente, que brota da nossa essência e vai a caminho dessa realização, se chama propósito. Vocês pegam uma estrada, uma rua, todo dia para ir para algum lugar, não é? Então, entenda que para chegar na felicidade, voltem na palavra propósito. E aí é a história de eu estar aqui hoje. Qual é o propósito de vocês quererem o que vocês querem? E por isso que tem que ser por quê. Por que que vocês querem o que vocês querem? Por que vocês fazem o que vocês fazem? Se a questão é da carreira, por que que eu quero fazer o que eu quero fazer? A pergunta é sempre assim. Por que que eu entrei nessa parada? Né? Por que que eu não quero me apaixonar? E por que que eu quero? Tá? E não o que que eu tenho que fazer. O que é processo. O que a gente já sabe. E a gente vai inventar um monte de o quê. Mas o porquê não. É uma coisa só. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente se reconecta com a nossa essência? A gente já está terminando, tá, gente? Primeiro, a gente já aprendeu aqui, não dá para racionalizar. Não é intelectualmente. Não vai pegar canetinha aí e ficar rabiscando, tá? Fazer uma listinha. Motivo 1, motivo 2. Aí vai ticando. Aí isso aqui não é não. 2, 3, não. É uma introspecção. Primeiro, se eu pudesse dar uma dica, comece por meditar. Né? Diariamente, dia após dia, as respostas começam a aparecer. Tá? Se você tentar, né, começar a rabiscar aí, vai trazer uma ansiedade danada para você e você não vai ter essa resposta. Certo? Então, comece a se permitir, que foi a primeira coisa que eu pedi para vocês do nosso acordo. Então, se permita sentir. E quando você fala se permitir, gente, é se permitir verdadeiramente. Sem rótulo, sem julgamentos, sem preconceitos que nós mesmos criamos contra nós mesmos. Tá? É ser livre, se liberte das cascas. Tá? Seja você íntegra. Certo? E aí você vai descobrir essa parada. Eu não tenho a menor dúvida que você vai descobrir. Todo mundo descobre. Quando ela se permite a este movimento. Tá? E aí tem uma frase que eu adoro, que é essa aqui, ó. A ciência de vocês, de todos os seres desse planeta, é mudar. Desde os animais, tá, a vocês. Ninguém quer ficar estacionado no mesmo campo. Faz mal pra gente. Quando a gente fica estacionado muito tempo no mesmo lugar, a gente não se sente mal. A gente se sente improdutivo, acha que está patinando, a gente acha um monte de coisa que só nos traz... O que é a depressão, gente? É a situação de mesmismo que não te leva a lugar nenhum, que vai te corroendo, te levando, a estima vai caindo, você vai se perdendo o sentido do ser, você vai se desencontrando quando você está no estado de depressão, que é o mal do século. Certo? Então, se a parada é mudar, se permita isso. Porque já, para você, não te basta ser rio, cara. Se você pode ser mar. Não é não?
Para que você vai se bastar no pouco, se você pode ser muito e muito e muito? Então, queira muito, queira mais, queira sempre. Queira constantemente, independente do que os outros vão pensar. Certo? Até porque, lembre-se, o André falou, cada um tem a régua de sucesso. Se o meu marido não sabe o que passa na minha cabeça e qual é a minha regra de sucesso, eu também não tenho obrigação de saber, né? Tá tudo certo. Mas eu tenho a minha régua, eu tenho o meu propósito, eu tenho a minha estrada reta, que o André falou lá, que eu tenho que pisar nela todo dia e seguir ela. E ser fiel a ela. Como a Fabrícia fala, inabalável. Tá? E aí, nós chegamos no finalzinho dessa conversa, que é dicas para você fazer isso. Como eu disse, primeiro fechar os olhos e respirar. Tá? Diariamente, meditação, é como diz a música, né? É tudo uma questão de ter coluna ereta, né? Pensamento livre e o coração tranquilo. Tá? A segunda coisa, recordar o ser. Essa é uma brincadeira que dói, mas é muito gostosa. Porque tem a ver com voltar a ser criança. Quem já fez a brincadeira de se conectar com a sua criança interior? Alguém já fez? Um dia eu posso voltar a falar sobre isso, mas a Fabrícia sabe falar disso. Tá? Isso é legal, por quê? Porque você vai recordar os momentos mais felizes da vida de vocês. E é um momento que vocês não tinham a cobrança do ambiente externo, dos padrões sociais, que você brincava por brincar, rabiscava por rabiscar, se sujava por sujar, enchia de lama, rolava no chão, né? Brincava com os amigos e com as amigas, e era uma fase que não tinha o quê? Não tinha prisões. Então tenta se lembrar desde a cor preferida, o brinquedo especial, os amigos, os melhores amigos, primeiro namorado, hábitos e pensamentos. Então, lembrança de infância pode te levar aos seus mais puros desejos. Foi a lembrança de infância que me conectou ao meu propósito. Foi numa única imersão em 10 minutos. 10 minutos. De repente saiu uma frase na minha cabeça, eu falei, pronto, tá eu aqui de novo. Certo? É engraçado isso, né? E a reflexão necessária, constante, que a gente deve fazer, mas nesse caso, é legal quando você faz direcionada, tá? Então, se pergunte sobre os seus desejos e habilidades. Nós já começamos a fazer isso aqui agora, né? Se pergunte sobre os seus desejos e habilidades. É essencial para essa descoberta. Né? A própria Dani falou disso aqui agora. Né? Anote. Então é um exercício de autoconhecimento que você pode começar por questões como essa. Tipo assim, o que amo fazer? O que amo fazer? Ama mesmo, de paixão. Tipo assim, coisa que você fazia de graça. Coisa que você faria o dia inteiro de olhos fechados. Certo? Como diz um amigo meu, isso aqui eu faço uma semana sem tomar banho. Entendeu? Ele faz. Tem que puxar ele ama fazer. Tá? Quais são as suas competências? O que são competências, gente? Aquilo que você é bom para fazer. Tá? Cuidar de um filho. Eu sou ótima mãe. Eu sou uma ótima desenhista. Eu sou ótimo para organizar meu guarda-roupa. Eu sou ótimo para bater papo, para conciliar, para botar apaziguar as coisas. Eu tenho certeza que no mínimo umas 10 competências tops, maravilhosas, vocês conseguem linkar. Entendeu? E a gente tende... Se eu pedir para vocês elencarem defeitos, vocês vão fazer uma lista de uns 100. Porque elencar defeito, a gente vai lá no quezinho lá. Lá no que? Né? Aqui, a gente vem aqui, ó. É tipo aquela pergunta, o que eu faço de errado? O que eu detesto em mim? Aí, minha filha, você faz uma lista que não vai parar nunca. E vocês fazem todo dia. Por isso que a listinha de vocês vai lá embaixo, ó. Porque vocês fazem com maestria, né, maravilhosa. Mas essa pergunta aqui, ó. O que você é bom? Né?
Eu sou bom, eu me acho, até falar quais são as qualidades, a gente tem dificuldade. Né? Falar que eu sou bonita. Eu me acho verdadeiramente bonita. Não importa o peso que eu tô, eu me acho bonita. Tá? Então, é isso. Prega na parede, prega no vidro do espelho da tua casa, ou, sei lá, grava um áudio para você escutar todo dia. Tá? E quais são as suas limitações no mundo? Eu adoro isso. O que você está vendo no teu horizonte, que você não está vendo, que você não está achando legal? No teu dia a dia. A começar da sua casa. Trabalho, mundo, comunidade. O que você não está vendo que é legal? Cara, isso aqui podia ser melhor. Cara, aqui em casa podia ser diferente isso. E anota. Por que eu falo disso? Porque propósito tem a ver com ser social, lembra? E o ser social tem qual obrigação? Ser colaboracionista. E aí você vai descobrir que tem um monte de coisa que você consegue mudar. Tem um monte de coisa que dá, de repente, no teu prédio. Ah, esse jardim aqui tá... Ah, mas eu acho que se eu tirar 1 hora do domingo, eu consigo plantar uma hortinha aqui. Ah, mas ninguém planta. Me dá aí, mas eu planto. Eu sou boa para plantar horta. E você vai se sentir muito feliz com isso. De repente, você descobre um talento nisso. Tá? Eu conheci uma pessoa que eu tô tentando vender um processo para ela, porque ela é um amigo, o filho dela lá de Baipendi, ele produz um azeite que foi reconhecido na Europa, maravilhoso o azeite dele, e um dia eu fui lá visitar ele, a mãe faz uns 20 doces, sabe aqueles doces mineiros, caseiros, que você entra assim, e eu falei, aí eu falei assim, então, minha mãe tá parada aqui, tadinha, ela tá me ajudando, e eu queria montar um negocinho para ela, uma lojinha. Eu falei, manda tua mãe fazer um curso para ensinar essas receitas aqui, online. A mulher tem quase mais de 70 anos. Ela faz um curso online. Tem quantas pessoas no mundo não querem aprender essas receitas? Feita no fogão a lenha, gente. Aquelas coisas artesanais, sabe? Até a decoração da compota ela faz. Bordada. É uma coisa assim do outro mundo. É aquela coisa artística mesmo. Então, olha a paixão dela naquela parada. Entendeu? Olha o amor daquilo. Ela faz isso desde pequenininho. O filho dela era pequeno. O filho dela tem 40 e tantos já. Ela fazia pro filho, para as filhas, na família grande, tem 8 filhos. Entendeu? Vai ensinar. Eu falo para ela, Dona Helena, vamos com essa parada aqui. Eu faço de graça para a senhora, mas vamos ensinar esse doce. Então, vamos engordar o povo. Nossa, eu adoro. Né? Eu fui lá a última vez, acho que esse ano eu não fui lá, foi ano passado. Eu passei o fim de semana lá. Mas, e aí são coisas que você vê no dia a dia que você acha que não tá legal, que está inquieto em relação àquilo. E não são reclamações, tá, gente? São coisas que você percebe que gera aquela inquietude. Por exemplo, a Dani falou aqui a questão da carreira dela. É uma inquietude dela. Tá? Certo? A Fabrícia, por exemplo, posso usar o exemplo dela, ela estava lá, tudo bem, tudo certo, lá no corporativo dela, que ela trabalhava. Mesmo assim, ela estava inquieta, aquele lugar ela não estava cabendo lá dentro, entendeu? Não é? E a gente tem que saber o que é isso, onde que a gente não está cabendo. Certo? E a outra coisa, né? Todas essas respostas podem levar a este ponto comum que vai facilitar o trabalho. Então, para finalizar, é importante que você traga propósito para a sua vida. Certo? E paute as suas ações sem medo nenhum de ser feliz, tá? Nessa parada chamada propósito. Paute mesmo. Tem um livro que eu postei hoje, que eu tô doido para comprar, que assim, não tem aquela metáfora, muita calma nessa hora. Eu vi o título do livro, achei bárbaro. É muita alma nessa hora. Né? Olha que sacada do cara que fez o livro, do Kiko. Kiko, agora esqueci o nome, o Barbosa. Muita alma nessa hora. E eu preciso que vocês tenham alma. Né? É isso que eu quero. Que vocês tenham alma. Porque não é só aqui no Muito Além da Comida. É em qualquer coisa que vocês fizerem. Se vocês não tiverem a alma, não souberem o real propósito de estar ali, não vai ter consistência.
E ainda que você insista em ficar, você vai ficar sem prazer, não vai rolar, talvez não dê o resultado que você espera, ou provavelmente vai acontecer o que acontece com todo mundo, com a grande maioria, perdão, que é desistir. Né? Porque não faz sentido. Para que você vai insistir numa coisa que não faz sentido? Né? Então ninguém quer que isso aqui aconteça. Por isso que o propósito é sempre importante isso. E que isso reverbere não só entre vocês, mas para as pessoas que estão ao lado de vocês. Né? Se vocês lideram equipes, por exemplo, comece a falar isso para os membros da sua equipe. Se vocês são mães ou pais de família, comece a falar isso para os seus filhos. Se vocês têm aí parceiros e parceiras de trabalho, no casamento, etc., comecem a falar o real propósito. É óbvio que eles não têm obrigação de entender isso no primeiro momento, mas comece pelo menos a pautar suas ações em relação a isso. Né? Porque dá todo o sentido no mundo. Aí, de uma certa forma, você faz aquilo que nós esperamos que vocês façam. Inspire. Então, primeiro a gente se inspira, para depois inspirar os outros. E eu acho que aqui eu paro, que eu já falei demais, né? E aí eu abro para quem quiser falar, perguntar, questionar ou me xingar, porque eu falei muito. Gratidão, André. Gratidão, assim. Viver, ter uma vida, respirar e estar alinhado com os valores e o propósito é algo que eu sempre quero trazer para as pessoas que estão perto de mim, porque a vida faz mais sentido e os porquês de fazer alguma coisa e alguma escolha tem um quê diferente, muito mais fácil, né? E então, gratidão enorme, acho que foi cada um aí tem um coraçãozinho apertado, às vezes uma área está muito boa, outra área está muito boa, mas tem sempre uma inquietude, né? E ela está, às vezes, atrelado a esses porquês que a gente não consegue entender. Por que eu faço isso? Por que eu trabalho ali? Por que eu namoro com essa pessoa? Por que eu gasto energia aqui e não deveria? Então, assim, entender isso tudo é algo muito importante para a minha vida e eu gosto de defender e de falar isso muito no meu trabalho. Gratidão enorme. Gratidão é minha. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão tudo com sono, né, gente? Credo, povo desanimado. Você acha que, minha filha? Esse povo é às 4, 5 e meia da manhã. Bom dia. Problema de vocês. Olha isso. Não, gente, a gratidão é minha. É uma bênção estar aqui. Como eu disse, me inspira muito falar sobre esse assunto, porque eu acredito muito. Foi uma reviravolta muito grande na minha vida quando eu comecei a pautar as minhas ações, meus atos, meus valores nessa condição, né? Entender realmente o que é a real tradução da integralização do ser ao universo. E quando a gente entende isso, você começa a entender que você, apesar de ser pequeno, tem a grandeza de fazer parte de um todo que é muito maior do que tudo. Então, isso faz todo sentido no mundo e a gente se sente parte de uma coisa que é bem mais legal do que a gente imagina. Gratidão, então, gente. Namastê. E um beijo imenso para todos. Olha, gente, olha o Nicolas no colo da Gabi. Ah, gente, tadinho. Beijo enorme. Eu acho que o que puderem refletir aí durante a semana, a gente vai estar juntas. Mas comecem a entender o que de fato, qual é a sementinha que você quer deixar aqui e o que de fato você quer que falem de você na hora que você não estiver mais. Isso é muito importante. Independente se a gente tem ou não filhos, né? Às vezes está muito atrelado a isso, mas vai um pouco além. É isso. Um beijo enorme. Agora eu acho que a gente vai pensar bastante. Isso, então. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer depois, manda para a Fá que ela repassa para mim.
Combinado. Tá bom? Beijo grande, Beijo enorme. gente. Boa Fiquem com noite. Deus. Boa Uma noite linda para vocês. Tchau. Tchau.